O espaço é um lugar imenso, e com o passar dos anos, os astrônomos descobriram vários segredos escondidos nele. Alguns são tão inacreditáveis que, ao ouvir, você pode soltar um: "Ah, não, isso aí não pode estar no espaço", mas está sim. Estes são 20 dos achados espaciais mais misteriosos que continuam deixando a humanidade curiosa e cheia de perguntas. Número 20. Oumuamua. Em 2017, um objeto muito peculiar foi identificado entrando no nosso sistema solar. Batizado de Oumuamua, ele se tornou o primeiro objeto interestelar oficialmente registrado cruzando a nossa vizinhança cósmica. Tudo bem que, de início, isso pode não parecer tão impressionante assim, mas quando você entende a dinâmica do nosso sistema solar, percebe que é extremamente raro algo de fora realmente atravessá-lo. O que chamou mesmo a atenção foi que essa pedra espacial estranha passou pelo Sol numa velocidade absurda e seguiu viagem para fora do sistema, sem ser capturada pela gravidade solar. E acredite, isso não é comum. Afinal, é justamente essa gravidade que mantém planetas, luas e asteroides presos em órbitas estáveis ao redor do Sol. E antes que você pense: "Ah, deve ser só uma rocha comum", calma lá. Esse objeto tem algo especial. Ele tem um formato extremamente alongado. Estima-se que tenha cerca de 1.000 metros de comprimento, mas apenas 167 metros de espessura. Em vez de parecer um asteroide tradicional, ele se assemelha mais a uma lança cortando o vazio do espaço. Esse formato incomum e a forma como ele acelerou sem explicação perto do Sol geraram várias hipóteses. Alguns sugerem que poderia até ser uma tecnologia alienígena abandonada, embora isso ainda seja puro debate. O fato é, o Oumuamua não foi desacelerado pela força gravitacional do Sol e simplesmente continuou sua rota, deixando o sistema solar em direção ao espaço interestelar profundo. Ele pode vagar por aí por milhões de anos, até colidir com algo, ou nunca colidir com nada. O que realmente deixa os cientistas intrigados é que objetos como esse podem existir em grande quantidade por aí. E o Oumuamua ainda veio sem as características comuns de cometas, como a coma, aquela nuvem de gás que costuma surgir. Ele apenas girava de forma irregular, sem emitir nada ao redor. Isso deixou os especialistas coçando a cabeça. No fim das contas, Oumuamua serviu como um lembrete de que ainda sabemos muito pouco sobre os mistérios do universo. Número 19. A estrela de Tebe e seu escurecimento misterioso. Vamos sair um pouco do nosso sistema solar e olhar para algo bem mais distante e intrigante. A estrela de Tebe, também conhecida como KIC 84628252, é uma estrela binária localizada na constelação do Cisne, a cerca de 1.470 anos-luz da Terra. Você pode até achar que o foco aqui são estrelas binárias e como elas são incríveis, o que realmente são. Mas o que chama a atenção mesmo nessa estrela é o comportamento totalmente fora do comum da sua luz. Toda estrela que vemos no céu envia radiação que viaja pelo espaço até nossos olhos ou nossos instrumentos. E mesmo quando uma estrela morre, seu brilho ainda continua visível por um tempo, já que a luz demora a se dissipar por completo. Com base nisso, os cientistas conseguem determinar, por exemplo, se há planetas orbitando uma estrela ao observar pequenas quedas de brilho. Mas com a estrela de Tebe, a coisa é diferente. Sua luz escurece em momentos aleatórios e com intensidades diversas. É algo que confunde a comunidade científica desde que foi observado pela primeira vez. Apesar de muitos estudos e observações, até hoje ninguém sabe ao certo o motivo dessas quedas inexplicáveis de luminosidade. E o mais esquisito é que esse escurecimento acontece de forma irregular, sem padrão previsível. Não é como o trânsito de um planeta que segue um ciclo. Algo está bloqueando essa luz. Mas o quê? Sim, outras estrelas também apresentam oscilações de brilho, mas nessas, os motivos já foram identificados, como poeira, planetas, anéis. Já na estrela de Tebe, nenhum motivo convincente foi encontrado até agora. Em pleno ano passado, ainda não havia explicação definitiva. É como se a estrela estivesse guardando um segredo que se recusa a revelar. E tudo o que podemos fazer por enquanto é continuar observando, estudando e tentando decifrar esse mistério estelar. Número 18. Rajadas rápidas de rádio. Agora a gente muda completamente de campo e mergulha na radioastronomia. Sim, isso é uma área real da ciência e é bem mais complexa do que parece. Nesse universo, existem os chamados FRBs, sigla para Fast Radio Bursts, ou rajadas rápidas de rádio.
Essas rajadas são pulsos extremamente curtos de sinais de rádio que atravessam o espaço, durando no máximo 3 segundos, às vezes apenas milésimos de segundo. E ninguém até hoje sabe com certeza de onde ou como eles são gerados. O mais maluco é o seguinte: a potência desses sinais no momento em que são gerados é gigantesca. Cientistas estimam que um único FRB pode liberar mais energia do que o Sol em 3 dias. E mesmo assim, quando esse sinal chega até a Terra, ele é tão fraco que chega a ser 1000 vezes mais fraco do que uma ligação telefônica feita da Lua. A primeira dessas rajadas foi registrada em 2007, e desde então, várias outras foram detectadas em regiões diferentes do espaço. Um detalhe que torna tudo ainda mais misterioso é que algumas dessas rajadas seguem padrões repetitivos. Isso mesmo, certos FRBs têm ciclos como se fossem sinais programados. Outro ponto curioso: esses sinais quase nunca vêm da nossa galáxia. A maioria deles vem de muito mais longe. Mas em 2020, os cientistas conseguiram captar um FRB vindo diretamente da Via Láctea. E isso fez a comunidade científica vibrar. Só naquele ano foram mais de 500 rajadas detectadas. A grande dúvida continua sendo: de onde elas vêm e o que as está causando? Há teorias de todos os tipos, desde estrelas de nêutrons supermagnéticas até possibilidades extraterrestres. Mas nada foi confirmado até agora. A parte boa é que, como algumas dessas rajadas se repetem, é possível ficar de olho e estudar os padrões. Com um pouco de sorte, a resposta pode estar a um sinal de distância. Número 17. O Grande Atrator. Lembra quando falamos lá atrás da gravidade do Sol e de como ela mantém tudo preso ao seu redor, em órbita? Pois bem, isso acontece em uma escala ainda maior quando falamos de galáxias. Nosso sistema solar faz parte da Via Láctea, que por sua vez está dentro de um superaglomerado de galáxias. E esse aglomerado está sendo puxado para um ponto misterioso do espaço chamado Grande Atrator. O nome já é impactante, né? E não é à toa. O Grande Atrator é uma fonte imensa de gravidade que parece estar puxando milhares de galáxias, inclusive a nossa, em sua direção. E o mais louco, ele não é um objeto que conseguimos enxergar diretamente. Esse fenômeno mostra que o que o Sol faz com os planetas, o Grande Atrator faz com galáxias inteiras. Ele age como um ponto de gravidade central em uma escala colossal. Para ter uma noção, o superaglomerado em que estamos, conhecido como Laniakea, contém mais de 100.000 galáxias, e todas essas estruturas cósmicas estão de alguma forma sendo atraídas para esse ponto invisível. Número 16. A Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Chegou a hora de falar sobre algo que provavelmente você viu nas aulas de ciências lá no ensino fundamental. Júpiter é, de longe, o maior planeta do nosso sistema solar. É um gigante gasoso com tempestades constantes em sua camada de nuvens. Mas se você perguntar para qualquer um qual é o detalhe mais marcante desse planeta, a resposta será quase sempre a mesma: a Grande Mancha Vermelha. Esse fenômeno ficou tão famoso que até apareceu em um episódio da série O Ônibus Mágico, quando a personagem Janet, a prima metida do Arnold, jogou o ônibus dentro da mancha só para coletar uma amostra do local. Mas afinal, o que é exatamente essa mancha avermelhada? Nada menos do que uma tempestade gigantesca, maior do que a própria Terra, que gira no sentido contrário ao dos furacões normais. Esse tipo de fenômeno é chamado de tempestade anticiclônica. Os ventos ali chegam a ultrapassar os 430 km por hora, e ela simplesmente não para de girar. O que intriga mesmo os cientistas é o mistério por trás de sua origem. Há registros dessa mancha desde os anos 1600, o que nos leva a pensar que essa tempestade pode estar ativa há mais de 4 séculos. Mas há quem acredite que ela já se formou e se dissipou várias vezes ao longo do tempo. E o que vemos hoje é apenas a versão mais recente. Apesar de toda a tecnologia que temos, ainda não sabemos com certeza o que faz essa tempestade durar tanto tempo, ou por que ela aparece exatamente ali. E a cada nova missão enviada até Júpiter, mais dados são coletados para tentar decifrar esse quebra-cabeça atmosférico gigante. Número 15. Redemoinhos de poeira em Marte. Agora vamos pular para Marte. O planeta que vive nos holofotes e que talvez um dia abrigue uma colônia humana. A humanidade tem planos ambiciosos para Marte. Mas antes de nos mudarmos para lá, é bom conhecermos os perigos naturais que nos aguardam. Um deles são os chamados redemoinhos de poeira marcianos.
ou Dust Devils, se preferir o termo técnico. Aqui na Terra, eles também existem. São aqueles mini tornados que às vezes a gente vê se formando em estradas poeirentas ou terrenos abertos em dias secos e quentes. A diferença é que os de Marte são de outro nível. Esses redemoinhos em Marte são absolutamente colossais. Em várias ocasiões, já foram registrados chegando a mais de 800 metros de altura, e em um caso específico observado por uma sonda, um deles alcançou incríveis 1,9 quilômetros de altura. É claro que isso levanta preocupações para futuras missões tripuladas, pois uma tempestade dessas poderia danificar equipamentos, naves, ou até mesmo ameaçar a segurança de astronautas. Mas aqui entra uma reviravolta interessante. Em vez de causar dano, alguns desses redemoinhos já foram úteis. Isso mesmo. Algumas sondas que estavam com os painéis solares cobertos de poeira foram limpas ao serem atravessadas por esses redemoinhos, como se fosse uma ajudinha do próprio planeta. Um redemoinho passou, tirou a poeira e os sistemas voltaram a funcionar com mais eficiência. Mesmo assim, não deixa de ser um fenômeno bizarro. O que causa esses redemoinhos gigantes? Eles ocorrem em determinadas regiões ou em qualquer lugar? Ainda há muitas perguntas no ar. E conforme avançamos na exploração de Marte, entender esses eventos será fundamental para garantir nossa sobrevivência por lá. Número 14. A nuvem de Oort. Você já parou para pensar como é a fronteira final do nosso sistema solar? Tipo, onde é que ele realmente termina? Sabemos que a gravidade do Sol tem um alcance enorme, mas não infinito. E em algum ponto ela simplesmente perde a força. Pois é exatamente nesse limite que está o que os cientistas chamam de nuvem de Oort. Esse nome foi dado em homenagem ao astrônomo Jan Oort, que propôs sua existência. A nuvem de Oort é uma região teórica, cheia de objetos gelados, uma espécie de bolha esférica de detritos e blocos de gelo que orbitam o Sol a distâncias absurdas. É como se fosse o cinturão de segurança do Sistema Solar, muito além de Netuno, Plutão ou do próprio cinturão de Kuiper. Esses objetos da nuvem de Oort estariam tão distantes que a luz do Sol demora mais de um ano para alcançá-los. E o mais legal, muitos cientistas acreditam que cometas como o Halley vêm justamente de lá. Eles entram no Sistema Solar, perdem massa ao passar perto do Sol e depois voltam para a borda, onde recarregam e iniciam o ciclo novamente. O problema é que, mesmo com mapas celestes que indicam a localização provável da nuvem, nós nunca conseguimos observá-la diretamente. Nossos telescópios e sondas ainda não têm a sensibilidade necessária para captar imagens de lá, mas tudo indica que ela está lá, quietinha, como um enorme arquivo cósmico de material primitivo da formação do Sistema Solar. Um dos maiores objetivos da ciência moderna é justamente desenvolver tecnologias que permitam detectar essa nuvem de forma visual. Imagine só, se conseguirmos estudá-la de perto, talvez possamos entender como tudo por aqui começou. Número 13. O Cinturão de Kuiper. Aproveitando o embalo, vamos falar agora do Cinturão de Kuiper, uma estrutura que, diferente da nuvem de Oort, a gente já observou e estuda com mais detalhes. Esse cinturão é uma enorme faixa de corpos gelados que começa logo após a órbita de Netuno e vai se estendendo pelo espaço. Pensa em algo tipo o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, só que bem maior e mais gelado. E o mais curioso, ele está repleto de planetas anões, cometas, asteroides e objetos congelados. Muitos deles feitos principalmente de metano, amônia e até água em forma sólida. É nesse cinturão que vive ninguém menos que Plutão, que já foi planeta, perdeu status, mas continua sendo uma das figuras mais famosas dessa região gelada. Aliás, há quem acredite que alguns satélites de Netuno e Urano tenham surgido a partir de colisões com objetos do próprio cinturão. O cinturão de Kuiper é um verdadeiro tesouro para os astrônomos, porque os corpos que estão lá foram pouco afetados desde a formação do Sistema Solar, funcionando como cápsulas do tempo. Isso faz dele um alvo ideal para missões de exploração, como a sonda New Horizons, que depois de passar por Plutão, foi estudar outros objetos da região. O mistério por trás do cinturão é como exatamente ele se formou. E será que ele pode conter recursos naturais úteis para missões futuras? Algumas ideias incluem mineração espacial, coleta de gelo para abastecimento de água ou combustível em viagens mais longas. As possibilidades são muitas. Se conseguirmos mandar mais sondas para lá, ou quem sabe até astronautas em um futuro distante, talvez a gente descubra segredos escondidos desde os primórdios do nosso sistema solar. Número 12. Ondas gravitacionais.
Já falamos bastante de gravidade por aqui, mas agora vamos abordar um fenômeno ainda mais fascinante e que literalmente faz o espaço vibrar: as chamadas ondas gravitacionais. Para quem não conhece, elas não são apenas o efeito da gravidade em ação, como a força que mantém os planetas em órbita. São distorções reais no tecido do espaço-tempo. Quem teorizou isso foi ninguém menos que Albert Einstein, dentro da sua famosa teoria da relatividade. Ele previu que certos eventos cósmicos superviolentos, como a fusão de buracos negros ou estrelas de nêutrons, poderiam gerar ondulações no espaço, parecidas com o efeito de uma pedra caindo num lago. E mesmo com essa previsão feita há mais de um século, essas ondas só foram detectadas diretamente pela primeira vez em setembro de 2015. O feito foi realizado pelos detectores do projeto LIGO, que captaram o sinal gerado pela colisão de dois buracos negros distantes. O sinal foi fraquíssimo, mas inconfundível, e revolucionou a física. O impacto dessa descoberta foi tão grande que os cientistas envolvidos ganharam o Prêmio Nobel. E não é para menos. Provar que essas ondulações existem mudou completamente nossa forma de entender o universo. Agora podemos ouvir o cosmos, e não apenas observá-lo com luz. O mais curioso é que, mesmo Einstein acreditando nessas ondas, elas estão fora das regras da física newtoniana, mostrando mais uma vez que o universo joga com as suas próprias leis, e que a ciência precisa correr atrás para entendê-las. Número 11. As linhas recorrentes de encosta em Marte, RSLS. Sim, estamos de volta a Marte, porque o planeta vermelho está cheio de enigmas que continuam desafiando os cientistas. Um dos mais intrigantes é o fenômeno conhecido como RSLs, sigla em inglês para Recurring Slope Lineae, ou linhas recorrentes de encosta. Essas marcas aparecem em várias regiões do planeta, principalmente em encostas íngremes. Elas se parecem com cicatrizes ou fileiras escuras que descem pelos morros marcianos. Até aí, tudo bem. O estranho mesmo é que essas marcas surgem, somem e depois reaparecem, quase como se estivessem vivas. Elas costumam voltar todos os anos marcianos, mesmo depois de terem sido cobertas por poeira ou erodidas por ventos. Em algumas regiões, já foram encontradas mais de 150 dessas linhas em uma única encosta. A origem delas ainda é incerta. Alguns pesquisadores acreditam que são causadas por fluxos de água salgada líquida, o que seria bombástico, pois indicaria que Marte ainda tem atividade hídrica. Outros sugerem que seria o movimento de grãos de areia ou poeira, combinado com pequenas mudanças de temperatura. De qualquer forma, elas são um alerta importante. Se um dia quisermos pousar e colonizar Marte, precisamos entender o que exatamente está acontecendo com essas linhas. Elas podem ser pistas de água, de instabilidade do solo, ou até de processos geológicos que ainda não conhecemos por lá. Número 10. Kepler 452b. Uma das maiores perguntas que a humanidade já fez é: existe outro planeta parecido com a Terra em algum lugar do universo? A resposta ainda não é definitiva, mas graças à ciência moderna, temos alguns candidatos promissores. E entre eles está o planeta Kepler 452b. Ele foi descoberto pelo telescópio espacial Kepler, e logo ganhou apelidos como Terra 2.0 ou Primo da Terra. O motivo? Ele orbita uma estrela muito parecida com o nosso Sol. Está localizado dentro da chamada Zona Habitável, aquela região onde a temperatura pode permitir água líquida. E tem algumas características que lembram bastante o nosso planeta, só que nem tudo é tão parecido assim. Kepler 452b é bem maior que a Terra. Ele tem cerca de 5 vezes a massa do nosso planeta, o que o torna um superplaneta rochoso. E mais, está localizado a 1.800 anos-luz de distância, ou seja, é longe demais para irmos até lá com a tecnologia atual. Outro detalhe é que ainda não sabemos se há atmosfera por lá, nem se existe água líquida, muito menos vida. Mas o simples fato de termos encontrado algo tão semelhante já é motivo de empolgação. Isso mostra que pode haver outros mundos como o nosso por aí, e talvez até mais parecidos. Número 9. O halo de matéria escura. Agora a conversa vai para um tema ainda mais misterioso: matéria escura. Esse é um dos maiores enigmas da física moderna. Sabemos que ela existe por causa do efeito que exerce na gravidade e no movimento das galáxias, mas nunca a vimos diretamente. Um dos conceitos mais estranhos associados à matéria escura é o chamado halo de matéria escura. Trata-se de uma estrutura invisível que envolve galáxias inteiras,
mantendo-as coesas com sua força gravitacional. Mesmo sem emitir luz, calor ou radiação, esse halo tem massa, e muita. A teoria é que esses halos não são feitos de átomos como nós conhecemos. Eles seriam compostos por um tipo completamente diferente de matéria, ainda não identificado. E como eles não interagem com a luz, não conseguimos captá-los com telescópios convencionais. Detectar a presença desses halos exige observar o comportamento das estrelas e das galáxias. Por exemplo, muitas galáxias giram mais rápido do que deveriam, considerando apenas a massa visível. É como se tivesse algo invisível segurando tudo, e esse algo seria o halo de matéria escura. Alguns cientistas acreditam que podemos detectá-los melhor ao observá-los perto de buracos negros ou estrelas de nêutrons, onde os efeitos gravitacionais são mais extremos. Mas mesmo assim, ainda é como procurar uma sombra num quarto escuro, sem saber ao certo o que ela projeta. Se conseguirmos confirmar a composição desses halos, isso pode mudar completamente nossa compreensão sobre o universo e revelar um lado oculto da matéria que forma praticamente tudo ao nosso redor e que até hoje continua fora do nosso alcance. Número 8. A mensagem de Arecibo. Esse aqui é menos um mistério e mais um momento épico da ciência em que a humanidade decidiu gritar para o universo: estamos aqui! Em 1974, o radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico, enviou um sinal de rádio direcionado ao espaço profundo, mais precisamente para o aglomerado estelar Messier 13, na constelação de Hércules. A intenção não era exatamente fazer contato com alienígenas, embora muita gente ache que sim. Na verdade, o envio foi parte de uma cerimônia para comemorar melhorias no próprio telescópio. Foi como uma selfie tecnológica da Terra, transmitida para uma região do espaço a 25 mil anos-luz de distância. E o conteúdo da mensagem? Era um conjunto de informações básicas sobre quem somos e onde estamos. Coisas como os elementos da tabela periódica que compõem os seres humanos, uma representação do DNA, imagens simplificadas do sistema solar e até uma figura humana pixelada. O mais curioso é que, apesar de ser um sinal de rádio, o conteúdo podia ser traduzido em forma de imagem, como se fosse um código binário que se transformava em desenho quando lido da forma certa. Dá até para ver na internet a imagem que ele geraria, como se fosse o cartão de visita da Terra. Até hoje, nenhuma resposta foi recebida, nem mesmo um eco de volta. Mas a ideia de que uma civilização lá longe poderia um dia interceptar essa mensagem e tentar entender quem somos é tão emocionante quanto assustadora. Número 7. As ACN-15 Leidil. Agora vamos falar de algo que foi considerado por muitos o evento mais brilhante já registrado no universo conhecido. Em 2015, astrônomos observaram um fenômeno que deixou todo mundo de queixo caído. O nome técnico do evento é ACN-15L. E acredita-se que tenha sido uma supernova extremamente poderosa. Ele ocorreu em uma galáxia distante, na constelação de Índio, e sua intensidade foi simplesmente absurda. Para ter uma ideia, o brilho emitido foi 570 bilhões de vezes mais forte que o Sol. E ainda mais, foi cerca de 20 vezes mais brilhante do que a soma de toda a luz da Via Láctea. Sim, você leu certo. A princípio, os cientistas acreditavam que fosse apenas uma supernova superluminosa, uma daquelas explosões estelares gigantescas que ocorrem quando uma estrela supermassiva morre. Mas com o tempo surgiram debates. Alguns acreditam que pode ter sido um tipo raro de evento envolvendo um buraco negro. Outros acham que era algo completamente novo que nunca tínhamos visto antes. Independentemente da explicação correta, uma coisa é certa: foi um espetáculo de proporções cósmicas, e ainda hoje os astrônomos estão analisando os dados para entender o que exatamente causou tanta energia num único ponto do universo. Número 6. A anomalia das sondas Pioneer. Desde o começo da corrida espacial, temos enviado sondas e satélites para o espaço com o objetivo de coletar dados e entender melhor o cosmos. Entre essas missões, duas das mais importantes foram as Pioneer 10 e Pioneer 11, lançadas no início da década de 1970. Essas sondas foram monitoradas com muito cuidado, principalmente quando começaram a se afastar bastante da Terra, a cerca de 20 unidades astronômicas de distância. Isso é mais de 2 bilhões e 900 milhões de quilômetros. Mas algo estranho aconteceu. Ambas começaram a desacelerar de forma misteriosa, mais do que o previsto pelos cálculos da época. Imediatamente surgiram teorias de todos os tipos.
Teria sido um efeito da matéria escura? Alguma força desconhecida no espaço? Um erro de cálculo? Um chamado alienígena? Por um tempo, ninguém soube responder. Depois de muita investigação, a explicação acabou sendo mais simples e bem mais científica. O próprio calor emitido pelas sondas estava provocando um empuxo minúsculo e contínuo que, aos poucos, as freava no vácuo do espaço. Era como um freio térmico gerado pelos instrumentos internos, que não havia sido considerado nos modelos iniciais. Mesmo com a explicação resolvida, esse caso ficou conhecido como a Anomalia das Pioneer e serviu como lição para futuras missões. No espaço, até o menor detalhe conta. E claro, é mais um exemplo de como os mistérios do universo às vezes são resolvidos com ciência pura, mesmo que no começo pareçam coisa de ficção. Número 5. A música da Apollo 10. Você já ouviu a expressão "o lado oculto da Lua"? Pois bem, durante a missão Apollo 10, realizada pouco antes do famoso pouso da Apollo 11, os astronautas tiveram uma experiência que até hoje rende debates. Eles ouviram sons misteriosos enquanto estavam do lado da Lua que não recebe sinal da Terra. Durante quase uma hora, os astronautas ficaram completamente fora de contato com o controle da missão por causa da posição da nave. E nesse período, eles ouviram um assobio contínuo, algo que soava como uma música espacial. Os tripulantes naturalmente ficaram intrigados e até um pouco preocupados. Seria interferência? Ruído interno? Ou será que algo mais? Durante muito tempo, essas gravações ficaram guardadas e só foram divulgadas ao público décadas depois. E aí começou uma enxurrada de teorias, de transmissão alienígena até efeitos desconhecidos do espaço. A explicação oficial, no entanto, é mais técnica. O som teria sido causado por interferência entre os sinais de rádio do módulo lunar e do módulo de comando, usando frequências VHF. Essa interferência gerou aquele som estranho que ficou registrado nos equipamentos de bordo. Curiosamente, outros voos também captaram sons semelhantes, o que reforça essa explicação. Mas mesmo assim, o fato de ter acontecido justamente no lado escuro da Lua e por tanto tempo, dá aquele gostinho de mistério que nunca falta nas histórias espaciais. Número 4. A constante cosmológica. Chegamos agora a um dos debates mais antigos e complexos da cosmologia moderna, a chamada constante cosmológica, uma ideia proposta por ninguém menos que Albert Einstein. No início do século XX, quando Einstein desenvolveu sua teoria da relatividade geral, ele acreditava, como muitos cientistas da época, que o universo era estático, ou seja, que ele não se expandia nem se contraía. Mas as equações da sua teoria indicavam que o universo deveria estar em movimento. Para corrigir isso, ele incluiu um fator extra, a constante cosmológica, algo que contrabalançava a gravidade para manter o universo parado. Anos depois, com as observações de Edwin Hubble, descobriu-se que o universo estava de fato se expandindo, e rapidamente. Ao perceber isso, Einstein teria chamado sua constante de o maior erro da sua carreira. Mas a história não termina aí. Com o tempo, os astrônomos perceberam que a expansão do universo está acelerando, o que levou a comunidade científica a reconsiderar a tal constante. Hoje, ela voltou a ser usada, só que agora em outro contexto, como uma forma de descrever a ação da energia escura, essa força misteriosa que estaria impulsionando a expansão acelerada do cosmos, ou seja, algo que Einstein criou para tentar consertar sua própria equação voltou como peça central em um dos maiores mistérios do universo. Até hoje, a constante cosmológica é debatida, testada e ajustada em modelos matemáticos que tentam explicar como o universo nasceu, cresceu e talvez um dia vá morrer. Número 3. O satélite Cavaleiro Negro. Hora de entrar no território das teorias da conspiração espaciais. Uma das mais famosas é a do suposto satélite Cavaleiro Negro, Black Knight Satellite, que, segundo alguns teóricos, seria um satélite alienígena em órbita da Terra há aproximadamente 13 mil anos. Isso mesmo. Muito antes de qualquer civilização moderna existir, ele já estaria lá, nos observando. A teoria ganhou força a partir de fotos tiradas por astronautas e satélites, que mostravam um objeto estranho, com formato irregular, flutuando no espaço. Os conspiracionistas afirmam que a NASA sabe da existência dele há décadas, mas estaria escondendo a verdade do público. Para eles, o objeto seria uma sonda extraterrestre que monitora a humanidade, ou até um transmissor de sinais cósmicos desconhecidos.
Mas a realidade é bem diferente. Cientistas e engenheiros espaciais explicaram que as imagens em questão mostram detritos espaciais, possivelmente pedaços de coberturas térmicas ou partes de foguetes que se soltaram durante missões anteriores. O mais provável é que todo o mito do satélite Cavaleiro Negro seja resultado de uma mistura de boatos, imagens fora de contexto e interpretações criativas de dados antigos, como transmissões de rádio e ecos incomuns captados décadas atrás. Ainda assim, essa história continua povoando a imaginação de muita gente. E prova que quando o assunto é espaço, mistério é algo que nunca falta. Número 2. Explosões de raios gama. Prepare-se, porque agora vamos falar sobre um dos eventos mais violentos e energéticos que o universo é capaz de produzir. As explosões de raios gama, também conhecidas como GRBs, Gamma Ray Bursts. Essas explosões não acontecem dentro do nosso sistema solar, nem mesmo na nossa vizinhança galáctica. Elas são eventos de escala cósmica, que ocorrem a bilhões de anos-luz da Terra. Elas são consideradas a segunda maior categoria de explosões conhecidas no universo, ficando atrás apenas do Big Bang em termos de energia liberada. E olha que isso já diz bastante. Existem dois tipos principais de GRBs, os curtos e os longos. Os curtos duram menos de 2 segundos, e acredita-se que sejam causados pela fusão de estrelas de nêutrons, ou, em alguns casos, de uma estrela de nêutrons com um buraco negro. Já os longos podem durar minutos e estão associados à morte de estrelas supermassivas, que colapsam e formam buracos negros, lançando jatos de radiação em direções opostas. Agora vem a parte que arrepia. Se um desses jatos fosse apontado diretamente para a Terra, mesmo que viesse de milhões de anos-luz de distância, poderia causar danos severos à nossa atmosfera, principalmente destruindo a camada de ozônio, o que abriria caminho para uma série de catástrofes ecológicas e biológicas. Felizmente, a maioria desses eventos ocorre em galáxias bem distantes. Ainda assim, os cientistas estão sempre atentos, estudando os GRBs para entender melhor a formação de buracos negros, o comportamento extremo da física no universo e até mesmo pistas sobre como o universo primitivo evoluiu. A boa notícia é que, por serem tão potentes, essas explosões funcionam como faróis cósmicos, iluminando regiões remotas do espaço e revelando coisas que seriam invisíveis de outra forma. Agora é hora do tópico curioso. A China vem se firmando há algum tempo como uma das grandes potências na nova corrida espacial, e recentemente surgiram 2 imagens intrigantes vindas de um robô explorador enviado por eles à Lua. Pelo menos é isso que dizem. Sinceramente, até eu fico com um pé atrás ao ver isso. Mas se essas imagens forem autênticas, o que elas mostram é surpreendente. Uma espécie de estrutura antiga cravada diretamente na rocha lunar. É algo que parece ter sido esculpido ou moldado, o que levanta muitas perguntas. Tem quem diga que se trata apenas de uma formação natural, resultado de erosão e impacto ao longo de bilhões de anos. Mas outros não estão tão convencidos assim, e acreditam que possa ter sido feito por alguém. Sim, algo construído. O problema é, até que ponto isso é real? Como sempre, eu quero saber a sua opinião. Então comenta aí embaixo usando a hashtag Tópico Curioso, e me conta, o que você acha que é essa estrutura? Número 1. O sinal WOW. Chegamos ao topo da lista com um dos eventos mais icônicos e ainda não explicados da história da busca por vida extraterrestre. O misterioso sinal WOW. No dia 15 de agosto de 1977, um astrônomo voluntário chamado Jerry Ehman estava analisando dados do radiotelescópio Big Ear, localizado no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Foi então que ele viu uma anormalidade impressionante. Um sinal de rádio extremamente forte, vindo da direção da constelação de Sagitário. O sinal durou apenas 72 segundos, mas chamou tanta atenção que Jerry circulou o número mais alto do registro e escreveu ao lado, "Uau!" E assim o evento foi batizado. O que tornou esse sinal tão especial foi a sua frequência e intensidade, que pareciam corresponder exatamente àquilo que os cientistas esperariam de uma transmissão artificial vinda de outra civilização. Ele não era ruído comum, nem interferência local. Parecia planejado. Desde então, o sinal WOW nunca mais foi detectado. Diversas tentativas foram feitas para encontrar algo parecido no mesmo ponto do céu, mas nenhum sucesso. Alguns cientistas sugeriram que poderia ter sido um cometa, outros dizem que foi um fenômeno técnico raro, mas até hoje, nenhuma explicação definitiva foi encontrada.
O mais intrigante é que, ao contrário de muitas teorias malucas, esse sinal foi realmente captado por equipamentos confiáveis, por pessoas sérias, e continua sendo um dos melhores candidatos a uma possível mensagem de outra inteligência. Se foi mesmo um aceno alienígena, ele foi curto, direto e ainda não respondido. Mas deixou sua marca na história, alimentando a busca por sinais vindos de além da Terra. E aí, qual desses mistérios espaciais foi o que mais te deixou com a cabeça explodindo? Será que estamos sozinhos no universo? Ou será que só estamos começando a arranhar a superfície de tudo o que existe lá fora? Com tantos enigmas, cada descoberta parece abrir outras 10 perguntas. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!